Olá, bom dia a todos. Estamos iniciando mais um RPA, mais AI Experience Roadshow. Eu sou o jornalista Prado Júnior e estaremos juntos nesta quarta, quinta e sexta-feira e serão 15 apresentações, reunindo 25 palestrantes. Os nossos agradecimentos aos patrocinadores e a todos os inscritos. Nossa primeira palestra será com Bruno Zampaglione, diretor operacional da TCG Process. O tema é Robotic Document Process Automation, RDPA. Peço aos participantes que deixem as suas perguntas aqui no chat e elas serão respondidas no final da apresentação. Seja muito bem-vindo, Bruno. Bom dia. Agora é com você. Bom dia, Prado. Bom dia, pessoal. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar palestrando aqui no evento, um evento tão importante como esse Roadshow, né? Hoje a ideia é falar um pouquinho sobre o conceito de RDPA, que é o Robotic Document Process Automation, que é um conceito interessante, que é quando a gente consegue, de fato, agregar os temas de processamento de documentos, temas de automatização em processos documentais, ou seja, né, em processos onde existem humanos interagindo com o documento. Tá? Então, é um conceito bem interessante que a TCG vem trazendo para o mercado e a gente planeja difundir aí junto com a nossa plataforma. Bom, falando um pouquinho só da TCG, só para contextualizar, né, a TCG é uma empresa de origem suíça com alcance global, então uma empresa que nasceu lá na Suíça, mas hoje já está presente em muitos países do mundo. E todos esses países, né, o que a TCG tem de diferencial é o fornecimento de uma única plataforma. Uma plataforma que ela tem capacidade de atender e de automatizar processos em diferentes países, em diferentes idiomas, justamente porque a nossa plataforma ela tem a capacidade de aprender com os documentos que estão sendo processados. Então, você faz um treinamento, você faz um ensinamento na plataforma, no idioma, no documento, no mercado que ela está sendo inserida, e ela tem capacidade de aprender com isso e tomar decisões a partir desse aprendizado. A ideia da TCG, apesar do fornecimento de uma única plataforma, a ideia por trás de estar presente em diferentes países é que nós temos como conceito, né, o Be Global, Act Local, que é você ser uma empresa de alcance global, mas com atuação local. Então, nos mercados em que a TCG for comercializar a plataforma DocProStar, ela for comercializar a nossa plataforma de automação, a ideia é que a gente tenha um escritório com capacidade de suporte, capacidade de um time de consultores para ajudar os nossos parceiros de negócio, faturamento local, ou seja, que a gente consiga atuar, né? Que os nossos parceiros, os nossos clientes, eles consigam se relacionar direto com o dono da plataforma, né? Não ter um intermediário. Então, isso é interessante porque facilita, você não tem questão de fuso horário, você não tem questão de dificuldade de idioma, e você não tem o mais complicado, que é o entendimento do mercado local. Então, tudo isso a TCG concentra e entrega aos parceiros junto com uma plataforma flexível, escalável, de alto padrão para processamento de documentos. A DocProStar é uma plataforma de quarta geração, bem moderna, ela foi lançada aí, né, essa última versão nos meados de 2017, e a ideia é que a gente possa, de forma simples, capturar documentos, capturar arquivos enfim, em diferentes formatos, e processar e entregar o resultado desse processamento para outros sistemas. Então, a plataforma da TCG, apesar dela ser capaz de automatizar um processo fim a fim, nós podemos também fazer parte de um processo a partir do momento que a gente recebe as transações, recebe os documentos via API, processa e no final entrega. Então, nesse caso, a gente seria considerado um slave, né, uma plataforma slave. Então, tanto sendo o owner do processo, quanto sendo slave em um processo que já existe, a plataforma é pronta para integração com diferentes sistemas de negócio. Um aspecto interessante, vou falar mais à frente, mas que a plataforma ela também foi desenvolvida já com o conceito de publicação em nuvem, né? Então, nós temos capacidade de instalação em Dockers, nós podemos criar e utilizar os benefícios de Automatic Load Balance, ou seja, tudo que for necessário para dar escalabilidade, para dar flexibilidade aos nossos clientes, já foi embutido nessa plataforma de quarta geração. Então, falando um pouquinho de como a plataforma faz isso, né? A ideia é que a plataforma colete os documentos, independente do momento, né? E aí aqui o primeiro conceito, né, de RDPA é que, em vez de uma pessoa ser obrigada
a inserir o documento na plataforma, como é no método padrão, né, onde você digitaliza um documento, você realiza o upload do documento. O DocProstar tem capacidade de coletar o documento independente de onde ele esteja. Então, nós temos diferentes coletores de informação que vão até o documento e extraem. Né? Recente, a gente participou de um projeto que as pessoas tinham, né, esse cliente ele tinha os XMLs dos conhecimentos de transporte eletrônicos, né? Então, eles tinham um XML no local e eles precisavam processar isso para entrar no contas a pagar deles, né? Para entrar no processamento do contas a pagar. E aí, ao invés de uma pessoa, no processo original, pegava esse XML, fazia o upload no sistema, lia o XML, depois lançava manualmente esse XML no sistema de pagamento, e depois da utilização do DocProstar, a ideia é que o próprio coletor, o próprio robô de coleta do DocProstar acesse o local onde esses XMLs estão, importem esses XMLs para dentro da plataforma, e a partir da importação disso, sem a necessidade de intervenção humana, a gente começa a trabalhar esses XML. Então, depois que o documento ele entra na plataforma, né, esse é o primeiro passo, é a coleta, os nossos robôs eles são configurados em forma de fluxo. Então, mais à frente eu vou mostrar, mas a ideia é que qualquer atividade sistêmica ou humana, ela seja modelada dentro da nossa plataforma, sem necessidade de codificação, faz o drag and drop, e você vai desenhar o caminho que a transação vai seguir. Né? Então, quando a gente está falando de uma transação documental, o primeiro passo, depois que ele entra, é normalizar. Ora, se eu tenho um robô que é capaz de coletar o documento, o primeiro passo que eu tenho que fazer com ele é normalizar esse documento para garantir que o documento vai chegar no melhor formato, na melhor qualidade possível. Depois eu tenho a etapa de reconhecimento textual. Né? Então, para eu automatizar, depois que eu tenho o documento na boa qualidade, eu preciso ler aquele documento. Então, receber toda a informação textual daquele documento. Por último, nós temos as 5 principais atividades quando o fluxo é de automação documental. Né? A classificação e extração, que é onde a plataforma ela tem a capacidade de utilizar a inteligência cognitiva para interpretar o documento que está sendo processado, tanto para tipificar esse documento, como para obter as informações que são relevantes para o processo de negócio. Nós temos a transformação, que é quando eu pego os dados, tal qual um operador faria, né, ler o documento, consultar diferentes sistemas, a plataforma ela consegue se conectar com a API de diferentes sistemas para agregar valor à tomada de decisão. Então, eu uso os dados, eu uso a inteligência que foi retirada do documento e agrego informação com os outros sistemas. E, por último, eu submeto isso a uma etapa de back-office, que é opcional, que é onde eu mostro para o ser humano o resultado do processamento dos nossos robôs. Né? O ser humano ele é opcional porque quando a solução tem certeza de que aquele processamento está certo, ela pode pular essa etapa manual, ou seja, a gente tem hoje diversos fluxos que não têm intervenção manual, que eles são 100% automatizados, mas em casos onde é necessário a intervenção manual, a gente submete um portal de back-office onde o operador ele pode fazer lá a curadoria, né? Fazer a análise do resultado do processamento do robô. Com base no resultado de que esse operador altera ou não dentro da plataforma, a solução ainda é capaz de aprender. Então, vou mostrar isso lá na frente, mas nós temos o conceito de Smart Robots, ou seja, nossos robôs aprendem automaticamente com a decisão do usuário. O usuário alterou a decisão do robô, automaticamente a gente retroalimenta uma base de conhecimento e na próxima vez que uma transação similar àquela passar pela plataforma, ele vai utilizar esse conhecimento, né, essa aprendizagem que foi relacionada. E, ao final, nós temos o último pilar dessa estrutura, né, dessa arquitetura, que é a conexão. O objetivo da plataforma da TCG, o objetivo do DocProstar, é minerar as informações, automatizar o processo e entregar o dado para o sistema de tomada de decisão. Então, da mesma forma que a gente tem robô de coleta, a gente tem robôs que entregam o dado processado, entregam o documento processado para diferentes sistemas de mercado. Então, pode ser, se é um sistema de contas a pagar, eu posso efetuar ou disparar o pagamento no SAP. Ou se é um SM, eu posso me comunicar via SMS e mandar o dado lá para dentro. Posso disparar e-mail, ou seja, eu recebo o documento, eu processo e automatizo e entrego. Isso para que cada vez menos seja necessário que um ser humano interaja com aquela transação, interaja com aquela decisão. Tudo que a gente puder fazer para automatizar etapas manuais, a gente vai estar fazendo direto dentro da plataforma. Então, o conceito por trás disso é capturar, compreender, agir e controlar. Né? Então, a plataforma, ela captura o documento, entende o documento, toma a decisão automática com base naquela transação, naqueles documentos, e controla todo esse fluxo. Então, isso torna a nossa plataforma flexível à mudança.
Então, se eu quero tomar, a partir de uma compreensão que eu tenho numa transação, eu tomar decisões diferentes, eu vou fazer essa alteração direto no portal de back-office, ou eu vou modelar essa automação, essa decisão nova na plataforma, e automaticamente no próximo ciclo isso já vai estar valendo. Então, o Doc Prostelli foi projetado para ser flexível à mudança, porque a gente entende que o negócio muda diariamente, né? Quando você fala num processo de concessão de crédito, por exemplo, as regras de concessão mudam, né? É uma campanha que aumenta, o período de sazonalidade, ou seja, a plataforma tem que estar apta a isso. Então, como você tem um conceito de fluxo, né, visual de fluxo, você consegue facilmente alterar o fluxo, o caminho que a transação segue dentro da plataforma, ou alterar o comportamento da plataforma de forma visual, sem necessidade de codificação, sem necessidade de nenhuma intervenção por programação. Então, só falando um resumo, então a plataforma ela tem múltiplos canais de entradas, ela conecta com diferentes motores de OCR, ela classifica, extrai dados e informações de forma automática, executa regras, ou seja, tudo que um ser humano faz dentro de um processo de negócio, a partir do momento que ele saiu do documento físico, que ele não é mais um processo físico, a gente consegue automatizar dentro da plataforma. E isso é feito através da modelagem simples e visual de um processo de negócio, que é ofertada através de uma plataforma que tem uma arquitetura que foi orientada para a escalabilidade. Então, lá atrás, quando eu falei que a ideia é a gente ter Dockers, load balance, tudo isso, é que, como nós temos os robôs tratados numa arquitetura moderna, quanto mais robôs são necessários para atuar naquele conjunto de transações, naquele volume de transações, esses robôs eles podem ser startados de forma automática pela plataforma, e com isso a gente aumenta os braços de processamento, né? Similar como numa empresa de BPO, é como se você estivesse contratando mais 50 operadores e colocando naquela esteira de produção. A gente aqui, do nosso lado, é só um parâmetro que pode ser, inclusive, feito de forma automática. E, no final, o objetivo é facilitar o trabalho e, por consequência, reduzir os custos e o SLA do processamento de qualquer esteira. Seja uma esteira de BPO tradicional, seja uma esteira de um banco digital, não importa. Tem um ser humano atuando num documento, a gente vai conseguir ajudar e vai conseguir reduzir o custo operacional. Então, nossos principais diferenciais competitivos nesse sentido é que a gente oferta uma plataforma que melhora a satisfação do seu cliente, né? Se você tem um produto que, do dia para a noite, você passa a responder teu cliente não mais em 5 dias, mas em 5 minutos, isso melhora a satisfação dele, né? Se aquela abertura de conta que demorava 48 horas para ser formalizada agora acontece em alguns minutos, isso torna a experiência do cliente muito melhor, né? Até no caso de uma devolutiva, né? Acho que talvez a parte mais chata de um processo de onboarding ou de um processo de concessão de crédito é você esperar todo o tempo, né, necessário e no final receber uma pendência ou receber uma necessidade de regularização que poderia ter acontecido de forma rápida. Quando você usa o robô para fazer esse tipo de automatização, em fração de segundos você já tem algumas respostas. Então, com certeza a experiência do cliente aumenta muito e, obviamente, como você está trabalhando com máquina, né, sem aumentar tanto o custo operacional. Além disso, né, como eu falei, a plataforma ela controla totalmente a transação. Então, como você tira a decisão, né, você tira a ação da mão do operador e transforma isso para o robô, naquele momento, todas as ações do robô são controladas pela plataforma. Então, nós temos todos os logs transacionais, nós temos todo o audit trail que aquela transação seguiu, quem mexeu, quando, por quê, em cada etapa do processo de negócio. Então, realmente, é tirar todo o conhecimento da inteligência, todo o conhecimento do operador, jogar dentro da máquina e controlar isso de forma automática, né, de forma tecnológica, sem depender que um operador vá lá e lance, olha, mexi na transação tal ou não mexi na transação tal, que a gente sabe que com o aumento, né, com o crescimento da volumetria, isso acaba se perdendo. Além disso, você automatizar os fluxos com uma plataforma que permite esse tipo de automatização, você pode ter os modelos tradicionais, que quando o documento físico chega, você digitaliza, enfim, e segue todo o processo a partir do documento físico, ou você pode ter um ambiente híbrido, né, papel e digital, ou seja, não importa se é uma abertura de conta ou de um processo que a pessoa foi até fisicamente à tua loja, fisicamente ao teu escritório e iniciou com os documentos físicos, ou se ele começou a partir de um mobile phone. Não importa isso, porque o fluxo vai ser exatamente o mesmo, que ele está sendo tratado pelos robôs e não por ser humano. Além disso, a plataforma, com essa arquitetura mais moderna, ela pode ser instalada tanto na nuvem da TCG, como na nuvem do nosso cliente, ou em data center, colocation, não importa.
A solução ela é altamente baseada, né? Nós somos a TCG é uma plataforma, uma empresa que é Microsoft Shop, ou seja, se é um ambiente que tem infraestrutura Microsoft, a gente consegue, né, com o sistema operacional Microsoft, banco de dados a gente pode usar SQL ou Oracle, não importa, mas no geral, se tiver um Windows Server, servidores com Windows instalado, a gente consegue publicar a nossa plataforma. E depois, né, o que a gente tem, após a implantação da plataforma, é um fluxo modelado de robôs. Então, a gente tem a esteira de produção robotizada. E o conceito por trás disso é what you see is what you process. Né? Além de a modelagem facilitar, você identificar gargalos, você implementar melhorias, você já tem a documentação da tua esteira de processo. Então, como todos os robôs estão configurados dentro da plataforma, como você está com isso modelado dentro da plataforma, você consegue identificar os gargalos ao mesmo tempo que você documenta aquele fluxo. E quando você altera, né, um caminho, né, ou altera, ou inclui, ou retira um robô desse processo, automaticamente a documentação já está atualizada. Então, ao mesmo tempo que você modela o fluxo, você cria a documentação do seu processo. Isso permite também que a gente faça um monitoramento em tempo real, porque cada transação que está passando pelo fluxo, ela passa a ser controlada pelo monitor de processos. Né? Então, a gente consegue realmente garantir o que cada robô está fazendo, a gente consegue ver o que cada robô está fazendo de forma automática. Então, só para a gente ter uma visualização disso, né, eu tenho um exemplo de monitoramento que é bem interessante, que é onde eu tenho uma visão da produção, né, uma visão de produção, com todos os processos sendo tratados de forma automática pelos robôs. Então, podem observar que são diferentes atividades, ou seja, diferentes etapas de um fluxo que está sendo automatizada por um robô, seja etapa de conversão, seja etapa de automação, e isso está sendo feita e controlado pela plataforma. Então, você tem uma visão, né? Se começa a engargalar numa determinada etapa, você sabe que precisa de mais robôs ou de mais braços de processamento. Então, fica fácil, qualquer ser humano consegue olhar o fluxo de processo e entender os desvios, entender os caminhos que a transação está seguindo, desde a entrada na plataforma até o final do processamento. Então, fica bem claro aí e todo mundo tem a visão, a transparência em relação à plataforma. Além disso, a plataforma, obviamente, como eu falei, ela permite uma modelagem simplificada. Então, a ideia é que você não tenha desenvolvedores, né, pessoas com capacidade de codificação para criar e para automatizar o seu fluxo de processo. A plataforma já possui diferentes atividades dentro da out of the box, né? E a pessoa só precisa fazer o drag and drop e configurar essas atividades. Você vai modelando como se fosse uma entrevista com o teu operador. Bom, depois que você baixa o e-mail, o que você faz? Você abre os anexos, depois que você abre o anexo, você lê quais informações, você vai modelando isso dentro da plataforma. E cada atividade dessa, ela é uma atividade sistêmica ou humana que é executada nesse processo de negócio. Então, se em algum momento o operador envia um e-mail para o cliente, a gente vai ter uma atividade que envia automaticamente esse e-mail para o cliente. Se tem algum momento que o operador ele checa se os documentos que são obrigatórios estão dentro daquela transação, a gente vai ter uma atividade de classificação e checagem de documento set que vai fazer isso de forma automática. Então, você não precisa codificar isso, você vai arrastar a atividade, modelar o fluxo e configurar. E essa configuração, ela é feita por parametrização mesmo. Então, por exemplo, se aqui, nós temos 3 exemplos, né? Se eu estou falando que a plataforma vai baixar o e-mail a partir de uma caixa de correio, o que eu preciso fazer é configurar qual é o protocolo de e-mail, qual é o servidor de e-mail, qual é o caminho, a porta, qual é o usuário que eu vou utilizar para conectar essa caixa de e-mail. Se eu estou falando que a plataforma vai fazer uma integração via REST com outros sistemas, eu preciso configurar qual é o método que eu vou utilizar, qual é o tipo o timeout, enfim, qual é o tipo de autenticação. Se é uma atividade que faz conversão de documento em TIFF, em JPEG ou PDF em TIFF, a gente vai parametrizar o formato de imagem. Então, são mais de 150 atividades sistêmicas ou humanas que estão disponíveis out of the box para que você automatize não só extração de dados em documentos, apesar da gente ter isso, mas qualquer interação humana em relação a uma transação, em relação a um fluxo de processo. Então, para vocês verem a facilidade disso, eu vou modelar rapidamente, vou demonstrar a modelagem rápida de um fluxo, por exemplo, de triagem de e-mail, né? Onde o operador ele baixa uma caixa de correio e ele trata os e-mails e distribui entre recursos humanos, contas a pagar e jurídico.
Então, primeiro a gente cria o fluxo, a gente determina qual é o tipo documental, então nesse caso é um e-mail, e eu vou coletar automaticamente desse e-mail o de quem foi, para quem foi, qual é o assunto, e vou utilizar um motor de inteligência cognitiva para tipificar. Então, o primeiro passo, eu vou arrastar para o fluxo uma atividade de importação de e-mail. Vou denominar ela como importar e-mail. E eu vou parametrizar essa atividade. Estou dizendo que é um servidor do Gmail, que eu vou usar a conta de demonstração da TCG, usuário e senha que eu vou utilizar. Além disso, vou falar que depois de eu importar esse e-mail, eu vou mover ele para outra pasta. Então, essa é a primeira etapa. O operador me falou que depois que ele abre esse e-mail, ele baixa o anexo. Então, eu vou arrastar uma atividade que extrai anexos. E, além disso, vou aproveitar essa atividade para salvar no campo, né, quem é o e-mail que foi enviado, para quem foi, e vou baixar o PDF. Depois, eu vou converter esse PDF em imagem para poder fazer a classificação automática. Então, aqui nesse caso, eu estou já automaticamente convertendo ele em TIFF. Depois, vou executar o OCR. Ou seja, todas essas etapas são só parametrizadas dentro da plataforma. A ideia é que a gente só parametrize. Coloco um motor de classificação automática. Então, vou plugar nele o motor de inteligência cognitiva para ele tipificar entre jurídico, recursos humanos, contas a pagar. E vou separar esse processo, né, em 3 etapas de back-office. Ou seja, uma vez que eu importei esse e-mail, eu vou mandar ele ou para o jurídico, ou para o recursos humanos, ou para o contas a pagar. Então, a própria plataforma vai automatizar isso, tá? Então, o que eu vou fazer é criar 3 etapas de back-office, né, jurídico, contas a pagar e recursos humanos. Eu vou determinar, olha, a transação, quando sair da etapa de classificação, ela vai para os recursos humanos, ela vai para o jurídico, ou ela vai para contas a pagar. Quando? Quando o motor de inteligência cognitiva me disser que o tipo é igual, nesse caso, a uma intimação. Então, se for uma intimação, vai para o jurídico. Se for, por exemplo, uma nota fiscal, ela vai para contas a pagar. E quando ela sai da etapa manual desses 3 departamentos, eu vou finalizar o processo, ou seja, vou expurgar. Então, é só um fluxo simples, mostrando que realmente você pode fazer um processo inteiro de triagem sem nenhum tipo de script, sem nenhum tipo de codificação. Então, só avançando, né, vou publicar esse fluxo. Então, a publicação também é feita e controlada em diferentes ambientes direto pela plataforma, e a partir disso, esse fluxo já está disponível na plataforma de monitoramento, na plataforma de processamento. Então, só para exemplificar, vou enviar aqui 3 e-mails, né, com documentos de jurídico, contas a pagar e recursos humanos. Então, são 3 e-mails que eu estou enviando. E esses e-mails, obviamente, eles vão cair na caixa de entrada, né? Na caixa que a solução está utilizando. Então, aqui a gente já tem os 3 e-mails. E a própria plataforma, ela vai se encarregar de baixar esses documentos. Então, o coletor vai lá, baixa esses documentos e já começa o processamento, né? Esse processamento, ele vai extrair os anexos, fazer as conversões, classificar utilizando um motor de inteligência cognitiva e distribuir automaticamente entre os departamentos. Então, a gente já sabe aqui que o primeiro é do jurídico, o segundo é do recursos humanos e contas a pagar. E o portal de back-office, ele automaticamente já vai mostrar para o operador do departamento jurídico o documento que foi processado. Então, ó, a gente já tem as informações de quem foi, para quem foi e o assunto, e já temos aqui o tipo. A própria inteligência cognitiva leu o conteúdo e sabe que isso aqui é uma intimação. Então, é uma forma muito fácil de você fazer uma triagem de e-mail sem codificação, só arrastando os robôs que são necessários para dentro da plataforma. Então, é um exemplo simples, mas a gente pode utilizar isso em diferentes cenários, né? Processamento de notas fiscais, enfim, processamento de pagamento não processado, requisições de reclamação e tudo mais. Então, a própria plataforma faz toda essa triagem, toda essa gestão, você só arrastando as atividades que são importantes para a plataforma. Então, nesse último aqui, a gente tem a nota fiscal, que também foi triada de forma automática pelo robô de mineração da TCG. Então, a ideia é que toda essa mineração ela aconteça de forma automática pela plataforma. Então, falando um pouquinho dos coletores, dos canais de entradas, então, a plataforma ela tem capacidade de processar tanto os documentos físicos como documentos eletrônicos. A gente até incentiva que os documentos não sejam impressos para ser digitalizados. Se o documento já está eletrônico, deixa ele eletrônico e vamos importar ele dentro da plataforma. E como isso fica na modelagem do fluxo, são diferentes atividades que podem importar e-mail, importar arquivo CSV, importar a partir de arquivos, XML, enfim, captura tradicional via scanner, captura mobile, você só tem que arrastar isso para dentro do fluxo no momento do fluxo necessário. Então, a plataforma não exige que seja um fluxo linear. Você coloca o ponto de entrada, né, o ponto de captura ou o ponto de coleta de documentos em qualquer parte do fluxo. Você desenha no momento que você acha que tem que ser mais conveniente.
Depois que o documento entra, o próximo passo, como eu falei, converter. Né? Nós temos diferentes atividades out of the box. A ideia é que você possa converter formatos, gerar PDFs, abrir arquivos zip, RAR, ML, ou seja, não importa a forma ou o tipo de arquivo que vai entrar na plataforma, a gente vai conseguir converter ele e processar. Então, a plataforma da TCG ela é capaz de suportar e processar, de fato, qualquer tipo de arquivo. Você só configura ele dentro da plataforma e o próprio robô vai se encarregar de atuar em cima daquele arquivo, daquele conjunto de arquivos. Então, evoluindo aquele fluxozinho que a gente está acompanhando, depois que eu faço a importação de diferentes métodos, eu posso aqui checar o formato do documento e enviar para a atividade que eu acho que faz sentido. Então, se for uma conversão para TIFF, se for para gerar um PDF, se for para criar um multi-TIFF, isso tudo a plataforma já vai fazer de forma automática para você. Então, a conversão acontece de forma intuitiva pela plataforma. Além de converter em diferentes formatos, nós podemos ainda corrigir e melhorar a qualidade dos documentos. Né? Então, uma das etapas é a rotação. Então, a plataforma ela tem capacidade de corrigir a orientação do documento. Nós temos capacidade de corrigir inclinação e podemos também fazer conversões de cores, né? Binarização, que é o mais comum. Né? O documento chega colorido e a gente pode entregar ele no final em tons de cinza ou em black and white, tanto faz. Isso são mais configurações. Então, só falando um pouquinho das capacidades de melhorias, evoluindo aquele fluxo. Primeiro, importei, realizei as conversões. Depois de converter, eu posso corrigir a inclinação, posso redimensionar a imagem, alterar a quantidade de DPIs, corrigir e apagar páginas em brancos, enfim. Eu posso atuar em cima daquele documento para tentar melhorar o máximo possível a qualidade dele direto com a plataforma. Depois que eu tenho o documento na melhor qualidade possível, ou seja, aquele documento já importado, já foi tratado pela plataforma, para efetuar a automação, a solução ela pode submeter esse documento para uma extração de OCR. É óbvio que se for, por exemplo, um PDF pesquisável, a gente não precisa passar pelo motor de forma automática. Mas, se não, a gente pode submeter esse texto para um motor de processamento e obter tudo que é informação textual, seja manuscrita ou que já tenha nascido eletrônico, de forma automática. E esse texto é importante porque é a partir dele que a gente vai gerar a automação do processo de negócio. A plataforma da TCG ela é uma plataforma que é agnóstica do motor de OCR. Né? Então, nós temos um motor que vai ao OEM com a nossa plataforma, nós temos conectores com os diversos motores de OCR do mercado. Então, se você tem, por exemplo, o seu próprio motor de OCR, ou você já tem uma licença da Google, uma licença da Microsoft ou da AB, a gente pode utilizar o próprio motor de vocês. O importante é que a gente receba o conteúdo textual daquele documento. Então, se você não tem, a gente fornece isso. Se você já tem, a gente pode utilizar o que você tem. Porque o nosso diferencial não está na geração do conteúdo textual. O nosso diferencial está na automatização que é realizada após esse conteúdo, após obter esse conteúdo textual. Né? E essa automação ela é feita pela leitura do documento, né? Pela interpretação desse documento. Então, quando a gente fala, né, depois que a gente tem lá todo o conteúdo textual, a imagem da boa qualidade, a primeira etapa de automação de fato que a gente tem em cima do documento que foi importado é a classificação. Para classificar o documento, a solução ela vai analisar diferentes exemplos, né? Então a gente trabalha com o conceito Learn by Sample, onde a gente analisa tanto o conteúdo textual como o layout do documento para identificar singularidades e tipificar de forma automática, baseada no layout ou no conteúdo, aquele documento. Né? Como que isso é feito? Então, por exemplo, se eu tenho documentos que têm uma estrutura fixa, por exemplo, uma conta de luz da Enel, ou um cartão CNPJ, acho que só aceitem esse tipo de documentagem. O motor de inteligência cognitiva da TCG vai fazer é identificar o que esse layout, os exemplos que a gente recebeu desses layouts têm em comum. E aí ele começa a analisar, né, quando você fala em layout, e fala, olha, o mapa de pixel que existe nesses pontos demarcados em amarelo são exatamente iguais em todos os tipos de documentagem. Ou são exatamente iguais em todos os exemplos que eu estou processando. E isso faz com que a inteligência seja capaz de, toda vez que receber um documento com esse padrão de pixel, né, com esse mapa de pixels, ele classificar automaticamente baseado no layout. No entanto, quando eu tenho documentos como certidões, escrituras, matrículas, processos jurídicos, onde o layout ele não se repete, a própria inteligência cognitiva ela é capaz de analisar o conteúdo textual. Então, ela vai ler o texto do documento, tal qual um ser humano faria, e entender o que ali
é informação singular para classificar aquele documento. Então, no caso de uma certidão de casamento, ele vai entender que todos os exemplos que foram processados possuem testemunhas, receberam em matrimônio, passou a usar o nome, ou seja, possuem um contexto que caracteriza uma certidão de casamento. A mesma coisa da escritura de imóvel, né? A vigência da lei, com outorgante vendedores, com desembaraçados de todos e qualquer ônus judiciais. Isso caracteriza um contexto de uma escritura de imóvel. E é baseado nesse contexto que o robô consegue interpretar e utilizar a inteligência cognitiva para classificar o documento. Então, isso é feito de forma automática por análise documental, né? Então, a solução, ela interpreta, aprende o documento e processa a partir daí. E depois que eu sei qual é o documento que eu estou processando, eu ainda posso extrair os dados, né? Então, eu vou analisar e obter só de todo o conteúdo textual do documento, só o que é relevante para o meu processo de negócio. Como que a solução faz isso, né? Como a plataforma faz isso? É o conceito de Document Understanding. A plataforma, ela é capaz de identificar palavras-chave, determinar a zona de busca do dado e aplicar, por exemplo, expressão regular. Quando você usa esse tipo de tecnologia para processar um documento, para extrair os dados de um documento, a posição deixa de ser relevante, porque ela não está analisando uma parte fixa do documento, ela está olhando aquele padrão. Bom, tem que ter essa palavra-chave, o texto que eu estou buscando está nessa direção e possui essa expressão regular. Então, o próprio robô consegue minerar os dados que são relevantes para o processo de negócio, ignorando todos os outros dados que não fazem sentido. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, uma nota fiscal, essa é a imagem na melhor qualidade possível, isso é o que o motor OCR devolveu para a gente, e o que o nosso robô de mineração de dados vai fazer é navegar em todos esses campos e extrair só o que é relevante para o processo de negócio. Então, a gente ignora os outros textos. A gente pode até utilizar isso no PDF pesquisado lá na frente, mas a ideia é que a gente ignore tudo que é texto que não faz sentido. E com isso, a gente consegue, por exemplo, processar notas fiscais de serviço, extrair dados, classificar e obter informações de notas fiscais de serviços, contas de consumo, documentos de identificação, tanto nesse caso, que for uma página digital, como o documento de análise eletrônico, né, como o CNH digital, o CRLV digital. Podemos extrair dados de diferentes códigos de barra, checar, ou seja, como a gente está lendo o documento, interpretando o documento, a gente consegue tomar decisão em qualquer tipo documental, desde que ele seja previamente treinado dentro da plataforma. Chegamos ao ponto, né, de processamento de documentos não estruturados, de atuar, inclusive, em documentos jurídicos. Nós temos cases bem interessantes com resultados acima de 80% de classificação de processo jurídico e extração de dados. Então, a solução a gente consegue dizer se é um processo trabalhista, criminal, se é civil, se é um processo civil, eu digo se é falha na entrega, se foi venda casado, enfim. Eu consigo classificar o tipo de documento pela interpretação do texto e ainda obter os dados que são relevantes para o sistema de tratamento, né, legal. Por exemplo, o número do processo, valor da causa, data de audiência, ou seja, além de classificar e distribuir automaticamente o processo jurídico, eu consigo interpretar de quem é aquele processo, qual é o número, qual é a marca, qual é o valor da causa. Tudo isso porque eu minero as informações. E como vocês podem ver, no final a gente submete isso, quando necessário, para um portal de validação. Então, esse portal, o operador ele vai ter acesso à imagem e todos os campos que foram automaticamente minerados da solução. Então, o resultado do processamento do robô é exibido opcionalmente para que o operador ele possa atuar, corrigir ou não em cima daquele processo de negócio. Então, só para vocês verem como isso é fácil dentro da nossa plataforma, né? A gente tem um exemplo do nosso portal de back-office que vai demonstrando como que o operador tem produtividade nesse tratamento. É óbvio que é um portal flexível, então ele se adapta ao tipo documental que está sendo processado, né? Então, mas a ideia é que a gente consiga mostrar na mesma tela a imagem do documento, todo o conteúdo textual, né? E o operador ele possa só arrastar e clicar na informação e ela é copiada para o campo. E conforme ele navega no dado que foi extraído, a solução já faz um highlight na imagem de onde o dado foi obtido no documento, né? A gente ainda tem integração com o banco de dados e tudo mais. Então, tudo que o operador precisa para atuar naquele documento, né, rotacionar, converter, enfim, imprimir, até baixar aquele documento, caso seja necessário, a gente pode fazer nesse portal de back-office. E conforme ele vai mudando de documento, a própria plataforma atualiza a lista de campos. Então, ela está se adaptando porque ela sabe qual é o documento que está sendo processado. Então, em vez do operador ter que ler o documento inteiro, ele vai atuar só naqueles campos que foram modelados, só naqueles campos que são interessantes para a plataforma.
E esse portal, ele pode chegar a ter um nível de complexidade maior, onde é importante eu, por exemplo, efetuar comparação entre documentos, né? Então, quem vai determinar o comportamento desse portal é o processo de negócio. Então, se em algum momento é interessante eu comparar, por exemplo, duas assinaturas de forma visual, eu vou habilitar esse portal que ele possa olhar os dois documentos ao mesmo tempo e comparar essas assinaturas. Então, é um portal totalmente preparado para que o operador tenha produtividade na interação com os documentos da plataforma. Todo o resultado do processamento ele vai estar disponível para o operador de forma automática. E como eu comentei, com base na decisão que o operador toma nesse portal, a plataforma ainda é capaz de aprender. Então, toda vez que a plataforma gera um resultado, né, que o robô de mineração ele gera um resultado baseado num treinamento prévio, e o operador ele altera esse resultado, a solução retroalimenta uma base de conhecimento, ou seja, quando ele altera o resultado na etapa de validação, a própria plataforma retroalimenta uma base de conhecimento e na próxima vez que a transação daquela passar pela plataforma, ela vai utilizar essa base de conhecimento. Então, é o que a gente fala que a curadoria está sendo feita de forma automática. Durante a tua operação, durante o dia a dia, toda vez que um operador corrigir uma decisão do robô, uma decisão da inteligência cognitiva, isso vai retroalimentar a base de conhecimento e na próxima vez essa base de conhecimento já vai ser utilizada. Isso feito de forma automática pela plataforma. Então, a ideia é que a solução ela esteja sempre rampando, né? Ela esteja sempre evoluindo. Como que isso é feito? Uma vez que a gente faz o treinamento inicial da plataforma, a gente gera aqui uma base de inteligência para extração e tipificação de documentos, que tem aqui uma acuracidade, por exemplo, no primeiro dia de operação de 25%. Então, 25% dos documentos que estão passando pela plataforma estão sendo aprovados automaticamente. Então, toda vez que isso acontece, isso vai evoluindo. No dia que o operador corrige na etapa de validação um documento, ele segue para o serviço de aprendizagem e esse serviço de aprendizagem gera um novo projeto de automação, né, uma nova base de conhecimento, comparando o resultado com a base que está em produção. Então, isso vai sendo feito de forma automática pela plataforma e retroalimentando essa base para que o operador não tenha que se preocupar durante o seu dia a dia. Então, conforme os documentos são processados, isso vai avançando e vai evoluindo a base de revisão. Quando a acuracidade da base de revisão ela se torna muito melhor, ou está dentro dos parâmetros de melhor, do que a de que está em produção, a própria plataforma promove a nova base de conhecimento, a produção, e cria uma nova base de revisão. Então, isso é feito de forma automática pela solução. No dia a dia, toda vez que o operador ele valida um documento, isso vai para o serviço de aprendizagem, toda vez que isso vai para o serviço de aprendizagem e a base de aprendizagem tem uma performance melhor do que a base que está em produção, isso é feito, esse looping é reexecutado e essa nova revisão é feita, promovida à produção. Então, isso permite que as soluções estejam sempre evoluindo, sem que uma pessoa tenha que ficar olhando e fazendo a curadoria disso. Os próprios robôs vão aprendendo com a decisão do back-office de operação e tomando as decisões necessárias. Mostrando um pouco desse fluxo, a solução lá recebe o documento, classifica, extrai, avalia o resultado e aprende. E isso fica um espiral de evolução que até chegar, né, no que você determinou como suficiente, até chegar no máximo ali, olha, a partir daqui a solução não evolui mais porque você precisaria mexer, por exemplo, na qualidade do documento. Então, a ideia é que a gente consiga evoluir até chegar no melhor ponto possível, na melhor decisão possível a ser tomada pelo robô de mineração e de classificação. Então, como que funciona essa autoaprendizagem? Primeiro, a plataforma identifica que existe um novo tipo documental, ou seja, o operador mudou e classificou um novo tipo documental, a própria solução analisa os novos exemplos que foram alterados pelo operador e identifica quais são as novas singularidades, os novos padrões que foram encontrados naquele documento. Então, isso é feito de forma automática para a tipificação. E na extração de dados? Lembra que a gente tinha configurado só o CPF? Toda vez que o operador corrigir, a plataforma vai detectar as novas palavras-chave, então isso de forma automática, vai detectar novas zonas de leitura e vai detectar as novas expressões regulares. Então, você começou com uma palavra-chave, uma zona de leitura e uma expressão regular, e depois de 3 dias de operação, a própria plataforma identificou novas variações naquele documento, que permitiu que novos modelos de extração fossem feitos. Isso de forma automática.
Para demonstrar essa autoaprendizagem, né, a gente criou um fluxo que tem a importação, a classificação e a extração de documentos e a aprendizagem. A ideia é que o fluxo seja simples, sem treinamento prévio. Então, a gente tem um mínimo de 10 exemplos processados. E a gente fala, toda vez que a curacidade da versão de revisão for 10% superior a que está em produção, a própria plataforma vai promover essa versão em produção. Então, conforme os documentos forem passando, vocês vão perceber que, a partir do 10º exemplo, a solução já vai tomando decisões de forma automática. Então, nesse processo, nós vamos ter CNH, CRLV e notas fiscais com esses campos. Então, nos primeiros 10 documentos, a solução não vai extrair nada, e a partir do 10º documento, ela vai começar a sugerir resultados. Então, só mostrando um pouco desse fluxo, eu vou avançar até por conta do tempo. É um fluxo simples, sem treinamento prévio, né, que a gente tem a importação de alguns documentos. Então, nesse caso aqui, eu vou importar inicialmente 6 documentos que vão avançar pela plataforma. E quando eles chegam no portal de back-office, a plataforma não extraiu nada. Ou seja, a plataforma não sabe que documento é esse porque não houve treinamento prévio. E o operador, ele vai só fazendo drag and drop, o point and click das informações. Então, olha, ele vai classificando, isso é uma CRLV, isso é uma placa, chassi, nome, CPF. E ele vai ensinando isso para a solução. Então, a própria plataforma vai tomando essa decisão. Isso é uma nota fiscal e tudo mais. Conforme esses documentos forem processados, e a gente processe mais documentos, né, nesse caso aqui estou processando mais 4 documentos, como a gente parametrizou que só vai promover uma versão de aprendizagem à produção a partir do 10º documento, com esses mais 4 que estão sendo processados, a solução ainda não vai trazer resultado. Então, ela vai continuar aprendendo. Então, isso aqui é outro exemplo de CNH, e o operador vai indicando para a solução, nota fiscal, número, emissão, total. Agora sim, a partir do 10º exemplo, essa versão já é automaticamente promovida à produção e a gente começa a obter sugestões de processamento da plataforma. E, como eu comentei, a plataforma segue aprendendo, ou seja, se ela errar, se ela acertar, não importa, ela vai seguir aprendendo com a decisão do usuário. Então, vou processar aqui mais alguns exemplos, mais 9 exemplos, e a gente vai ver que a solução começa a tomar decisões, né? Então, quando ele vai para o portal de back-office agora, a própria solução já disse, olha, eu sei que isso é uma CNH, já extraí automaticamente esses dados. Para essa outra, ele falou, não sei que documento é esse, mas já consegui extrair os campos. Então, o operador, ele passa não mais a indicar todos os campos para a solução, mas apenas corrigir os campos que a solução errou. Então, aonde a solução não aprendeu, ou ela precisa de mais treinamento, o próprio operador vai ensinar. Nesses casos, a grande maioria dos campos já foi extraído de forma automática pela solução, nenhuma intervenção é necessária. Bom, com o avanço disso, a gente vai chegar no final do fluxo, né, onde tantos exemplos já foram treinados na plataforma durante o dia a dia operacional, que a plataforma começa a acertar em todos os tipos documentais. Então, avançando aqui no processamento, né, vou importar aqui mais alguns, e a gente começa a ver que, para esses exemplos, a plataforma já tem total conhecimento dos campos e da tipificação dos documentos que estão sendo processados. Então, o operador não precisa fazer mais nenhuma intervenção manual, ou seja, esses processos não precisariam de intervenção humana. Eles foram 100% feitos de forma automática pela plataforma, sem a necessidade de uma curadoria, sem a necessidade de um ser humano estar revisando o trabalho do operador. Ou seja, a própria indicação do operador permite que a solução aprenda e já traga os resultados de forma automática. Então, no primeiro dia, você tem talvez uma base reduzida de aprendizagem e com o avançar dos dias, com o evoluir dos dias, você começa a ter um nível de automação muito maior, muito mais interessante. Então, isso é só apenas demonstrando como o robô ele ainda é capaz de aprender com a decisão do usuário e a solução evoluir de forma automática, visando o objetivo sempre da TCG, que é chegar ao mínimo de necessidade de intervenção manual possível. Quanto menos necessidade de operador num processo de negócio, melhor para a TCG. E no final, como eu falei, nós integramos com diferentes sistemas. Então, a própria plataforma já tem conector com diferentes sistemas de mercado, você só precisa fazer o drag and drop dentro do fluxo e dizer. Então, se é uma nota fiscal e eu quero mandar o valor total, o CNPJ para o SAP, eu vou só parametrizar. Então, vendo isso dentro do fluxo, a gente tem, né, uma série de atividades que se comunicam com esses fluxos, que se comunicam com esses sistemas e elas são configuradas. Então, é só um exemplo, né, da evolução do fluxo, desde a captura multicanal, conversão de arquivos, normalização de imagens,
e no final a entrega para diferentes de sistemas, CMS, CSV, envio de e-mails, exportação para banco de dados, exportação para SAP, ou seja, se, ao invés do operador ter que enviar um e-mail, ao invés do operador ter que acessar o SAP para lançar os dados, a plataforma pode fazer isso de forma automática, apenas sendo modelado isso dentro do fluxo. E outras atividades humanas também podem ser automatizadas, né? Então, a gente não automatiza só atividades que interagem com documentos. Então, nós temos, por exemplo, notificações, né? Se eu quero criar um fluxo que fica checando uma determinada base ou fica checando um determinado serviço e toda vez que retorna um erro, eu notifico. Eu posso criar um fluxo só de notificação. Então, ao invés de uma pessoa ter que ficar fazendo isso diariamente, a gente pode simplesmente modelar esse fluxo dentro da nossa solução. Se eu quero criar um fluxo que deleta arquivos em um sistema, ou deleta arquivos em uma página, a cada 5 dias, a cada N dias, a gente tem atividade de deleção. Temos atividades também em relação ao processo de negócio, né? Então, se eu tenho interpretação de arquivos Excel, né? Ao invés de um operador ter que abrir o Excel, ficar lendo as colunas, a própria plataforma pode fazer isso de forma automática. Comparação de face, né? Se eu quero comparar a face que está numa selfie com a face que está numa CNH ou no RG, eu consigo fazer de forma automática. Adição de marca d'água, criar documentos Word, né? Recente a gente participou de um projeto que eu extraía os documentos da CNH e do documento de endereço e gerava, emitia automaticamente o contrato para a assinatura do cliente. Podemos criar diferentes tipos de documentos, né? XML, documentos do pacote Office, arquivos zip, JSON, enfim, todos os tipos documentais que são necessários que precisam ser criados dentro de um processo, ao invés de uma pessoa ter que abrir um template, preencher aquele template, a própria plataforma pode fazer de forma automática. Executar comandos no banco de dados, executar comandos no DOS, enviar e-mail, ou seja, até imprimir documentos você consegue modelar dentro da plataforma. Então, toda vez que surge uma atividade manual num processo de negócio e a gente percebe que é possível automatizar isso por robotização, a gente cria uma nova atividade e disponibiliza ela para nossos clientes. E todos os clientes só precisam arrastar e conectar no fluxo de processo. Então, se você está pensando aí em uma atividade manual que talvez eu não tenha comentado aqui, vale a pena a gente conversar, porque se ela for passível de automação, vai ser um prazer para a gente criar e implantar isso dentro da nossa plataforma. Mostrando um pouquinho alguns resultados de automação, né? Quando você tira o processo do robô e passa esse processo, ou tira o processo do ser humano e passa esse processo para o robô, você consegue ter, por exemplo, em processamento de notas fiscais de serviço, 94,5%, 95% de automação. Né? Então, ao invés... E aqui ele está olhando fim a fim, né? Desde o momento que uma pessoa recebe essa nota fiscal ou baixa do site da prefeitura, até ele ler essa nota fiscal e lançar isso no sistema de pagamento. Então, imagina que são muitos campos que a pessoa precisa ler, são muitas informações que são obrigatórias para a checagem de regra de negócio, e você automatizar 95% por robotização realmente faz com que equipes muito grandes possam ser liberadas para, de fato, olhar as coisas que o robô, né, analisar a parte emocional que o robô não consegue analisar ainda. Então, é muito interessante você automatizar, porque você vai ter ganho operacional. Outros processos, por exemplo, como concessão de crédito, que a gente chega a ter em documentos como RG e CNH, 79%, 80%, acima de 80% de automação, e até documentos que, no geral, são fotocópias em baixa qualidade, como o DUT, conseguimos ter 40%, 45% de automação. Então, o processo como um todo, ele fica muito mais fluido, né? No último evento, eu mostrei um processo de onboarding, por exemplo, que é muito similar a um processo de concessão, por exemplo, para financiamento de veículos, onde o SLA era de 8 dias, 5 dias, e a gente conseguiu reduzir para 30 minutos, né? Porque o operador, ele não perde tempo com o que a solução já conseguiu processar. O operador, ele vai perder tempo ou para corrigir a solução ou para analisar regras de negócio, né? Todo o resto, ele acaba sendo feito diretamente pelo robô. E processos jurídicos, né, que é uma grande complexidade também, né, você atuar com processos jurídicos realmente é muito complexo, porque você tem diferentes formas de escrever um processo jurídico, cada advogado tem a sua maneira de detalhar, né, aquele caso jurídico, e a gente consegue ter aí casos reais em produção acima de 80% de automação. Né? Então, a gente, além de determinar nesse caso se é uma ata, se é uma tutela inicial, a gente a data da audiência para garantir
que a empresa não vai perder aquela audiência. Pegar casos como número do processo, canal do recebimento, CPF, cidade, ato, ou seja, todo aquele dado inicial para cadastro do processo jurídico no sistema de tratamento, ou para distribuição automática do processo jurídico nos escritórios que atendem, né? Um dos nossos clientes, por exemplo, tem lojas no Brasil inteiro, mais de 1.000 lojas no Brasil inteiro, e os processos jurídicos eles são tratados pelo escritório de advocacia na cidade onde aquela loja está. Então, a distribuição, apesar de ser feita por um centro de serviços compartilhados, ela precisa chegar no escritório correto da melhor forma para que ele não perca aquela audiência. Então, a plataforma recebe esse processo jurídico, analisa e já faz o cadastro da distribuição automática. Então, isso traz um ganho muito interessante, justamente porque você tirou a responsabilidade de um ser humano e levou essa responsabilidade para um robô, né? Para uma plataforma que tem o controle total dos robôs de automação. E para finalizar, para liberar um pouco para as... A ideia é que a plataforma da ProStar ela permite realmente que a automatização por robô fim a fim. Então, a gente tem o segredo aí, né, que a gente brinca por trás do sucesso da TCG, é que a gente tem uma plataforma de automação de qualidade, escalável e atestada aí com centenas de milhões de documentos pelo mundo. E a gente tem um time que tem know-how no processamento de documentos. Então, lá na frente, no primeiro slide, eu mostrei que a TCG ela tem 20 anos de experiência nesse mercado de processamento de documentos. Eu trabalhei nisso a minha vida inteira, né? Tenho, sei lá, 15 anos de experiência especificamente no mercado de processamento. E você poder agora conciliar tudo isso numa plataforma, botar todas essas etapas numa plataforma, é o nosso grande diferencial. Então, a gente entende que a transformação digital não vai ser só tecnologia, você precisa de pessoas. Aliás, é muito mais sobre pessoas do que sobre tecnologia, e por conta disso que a gente tem a nossa infraestrutura local, nós temos um time de consultores que é capaz de estar do lado dos nossos clientes, permitir e acompanhar o ganho desses clientes e poder compartilhar o sucesso. Então, a gente está à disposição, qualquer necessidade adicional podem contar com a gente. Obrigado. É isso aí, bela apresentação, o Bruno sempre direto e o pessoal curte mesmo. Tem 3 perguntas aqui que aí para fazer. A Jennifer Miranda pergunta para você quais informações ou validações são necessárias para processar um e-mail. É possível processar e-mails que mudam frequentemente assunto ou remetente? Bom, obrigado, Jennifer, pela pergunta. Sim, tá? As únicas informações que a gente precisa os dados de acesso àquela conta de e-mail, né? Então, se você tem uma conta genérica para a tua empresa que recebe todos os e-mails de reclamação, por exemplo, dos teus clientes, e na mesma caixa de correio eles recebem também notas fiscais, recebem contas de consumo, recebem pedidos de novos produtos, por exemplo. O que a plataforma vai fazer é baixar todos esses e-mails, analisar o assunto, analisar o conteúdo, analisar o corpo do e-mail e extrair a informação a partir disso. Então, a inteligência cognitiva, ela não vai ser mapeada pelo assunto ou pelo remetente. A gente pode fazer isso, mas a gente não precisa fazer isso. Então, a solução ela pode baixar todos os e-mails para dentro do processo e, a partir disso, os robôs analisarem o conteúdo tanto do corpo do e-mail como dos anexos, analisar diferentes remetentes, diferentes assuntos e tomar a decisão com base no treinamento. Então, são 2 pontos aqui, né? Primeiro é você conseguir acessar o e-mail e baixar e jogar isso para dentro da plataforma, e depois que isso entra na plataforma, depois que isso virou digital e está dentro da nossa plataforma, a gente consegue fazer qualquer coisa com esse e-mail. O José Leonardo Barbosa, ele pergunta qual é a principal diferença entre a solução da TCG e da IBM DataCap. São soluções, o IBM DataCap, né, ele faz, eu não conheço muito em detalhes, né, o DataCap, mas ele faz o processamento de documentos em especial, e a solução da TCG hoje, ela é uma plataforma de automação por robotização e inteligência cognitiva que tem a capacidade de processar documentos também, né, então, tudo isso começou lá atrás, né, por exemplo, quando eu entrei nesse mercado, né, em 2003, mais ou menos, todo mundo só falava em processar nota fiscal. Então, você pegava um documento que vinha uma nota fiscal física, digitalizava aquela nota fiscal e, a partir daí, você automatizava isso. Era extração de dados. Esses dados eram extraídos ou para scan to archive, ou seja, para recuperação disso no futuro, ou para já automatizar algum processo de pagamento,
automatizar algum processo de entrada daquele documento na empresa. Né? O que a gente tem hoje com a plataforma da TCG é uma plataforma que automatiza qualquer processo de negócio que tem um ser humano atuando. E no geral, esses processos têm documentos. Né? Então, a gente pegou todas essas capacidades de extração e classificação de dados e incluiu isso numa plataforma que modela todo o fluxo operacional, modela todas as atividades e automatiza. Então, é uma plataforma de automação que utiliza OCR e possui atividades de processamento de documentos e não só uma plataforma de automação e extração de dados. Né? Então, eu posso falar isso com relação o DocProstar, que é a plataforma da TCG. Certamente a IBM vai ter muitas vantagens em relação ao DataCap, mas do que eu conheço do DataCap, da época que eu vi, o DataCap era mais extração de dados, e hoje a gente tem inteligência cognitiva, que faz classificação, extração, automatiza as outras etapas do processo de negócio que não só dependem de documento. Mas eu não conheço o DataCap, então isso seria interessante conversar aí, de repente, um debate com o pessoal da IBM para a gente falar um pouquinho sobre solução. A Beatriz Ferreira da Rosa pergunta: documentos básicos como RG, CNH, nota fiscal, precisa treinar ou esses robôs já estão previamente treinados? Vamos lá. RG e CNH, vou responder em parte, né? Sim, já estão treinados. Né? Então, a gente tem hoje já algumas bases de treinamento que a gente pode utilizar. Né? Mas, no geral, depende do contrato que é feito com nossos clientes. A inteligência cognitiva gerada a partir do treinamento dos documentos, ela é propriedade intelectual do nosso cliente, em muitos casos. Então, a gente não pode compartilhar isso por contrato com outros clientes. Né? Mas quando você pega, por exemplo, documentos como RG, CNH e nota fiscal, nós, da TCG, temos as nossas próprios CNHs e RGs que podem estar treinados dentro da plataforma. Então, mesmo sem autorização de nenhum cliente, a gente tem capacidade de ter isso só utilizando os documentos que a gente tem interno dentro da plataforma, dentro da empresa. Né? Então, hoje, você já não sai mais do zero para esse tipo de documentos, que são documentos bem comuns. Mas quando eu pego, por exemplo, contas do consumo do Acre, por exemplo, pode ser que eu não tenha, né, uma conta de luz do Acre treinada na plataforma. E aí, nesse caso, haveria necessidade de treinamento. Qual é a diferença? O treinamento é muito rápido, porque como a solução ela se encarrega de analisar o documento e aprender com aquele documento, você não precisa ficar indicando, mapeando o layout, demarcando, olha, aqui eu quero extrair esse campo, aqui eu quero extrair esse campo, isso aqui. Tudo isso é feito de forma automática. E hoje, com o mecanismo de autoaprendizagem, a gente tem clientes que iniciaram o processo sem nenhum treinamento, ou seja, com zero de automação de extração e mineração de dados, e conforme os operadores deles vão trabalhando durante o dia naquele documento, naquele conjunto de documentos, automaticamente a solução vai aprendendo e vai sugerindo novos resultados. Então, respondendo à pergunta da Beatriz, sim, a gente tem já alguma coisa para RG, CNH, nota fiscal com certeza, a gente pode utilizar o que a gente já tem, mas a plataforma permite que você faça isso por si só e a partir do segundo, terceiro dia de operação já começa a ter ganho de produtividade. O Guilherme Abreu, ele pergunta, vocês vendem um produto ou um serviço? Nós vendemos uma plataforma como serviço. Né? A ideia é que a TCG ela fornece essa plataforma. É óbvio que a gente tem modelos de licença perpétua, onde você compra a licença, vira um CAPEX e tudo mais, mas no Brasil isso é muito incomum. Né? Então, a grande maioria das pessoas prefere utilizar isso como subscrição de uso de software. E como a TCG é relativamente nova no mercado brasileiro, né? Nós estamos aqui desde 2013, no final de 2012, a gente ainda precisa atuar em conjunto com nossos clientes, pelo menos para capacitar eles na configuração da plataforma. Então, nesse caso, entra como serviço. Então, hoje eu tenho clientes no Brasil que só compraram a plataforma, eu tenho clientes que utilizam a plataforma como serviço usando a nuvem da TCG, eu tenho clientes que utilizam a plataforma da TCG instalada nas suas próprias infraestruturas, como on-premise, e eu tenho clientes que têm capacidade de customizar e configurar a plataforma e outros clientes que eles sempre precisam de uma alteração no fluxo ligam para a TCG. Então, o nosso desejo como uma empresa fornecedora de software é que os clientes só ligassem para a gente para pedir licença. Mas a gente sabe que isso não é fácil de se conseguir e não é o nosso interesse. A gente quer estar lado a lado com o nosso cliente e, por isso, nós temos um pacote de serviços para ajudar os nossos clientes a entender o processo de negócio,
a modelar o processo de negócio dentro da nossa plataforma e a automatizar seus processos dentro da nossa plataforma. Bruno, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, não vamos poder responder aqui ao vivo a pergunta do Márcio Souza, do Ayrton Caetano, o Ito e o Márcio Bose, porque nós estamos aí com o tempo estouradíssimo. Mas valeu, bacana. A gente sempre conta com vocês nos nossos eventos, exatamente por isso, para dar esse retorno, para a gente sentir que a palestra é boa e está cheio de dúvida aí, o pessoal está tirando dúvida. Bruno, obrigado. Obrigado, Prado, obrigado, mas eu sei que a gente está estourado aí, eu só queria deixar a mensagem que quem tiver dúvida e não conseguir, que eu não consegui responder pela palestra, que me adicione no LinkedIn, vai ser um prazer falar, vai ser um prazer, sem zero compromisso comercial, vamos conversar sobre tecnologia, pode me adicionar e mandar a mensagem que eu vou ajudar a responder e vou tentar fazer o meu melhor para que a gente possa apoiar os nossos clientes. Obrigado, Prado, desculpa aí se eu comi muito tempo. Imagina, não, foi ótimo, a palestra boa é isso mesmo. Grande abraço, Bruno. A gente já está na correria aí, já mudando de sala, e as perguntas aqui eu vou enviar para o Bruno, o pessoal que não foi respondido, envio para ele responde para vocês. Grande abraço. Obrigado, Prado. Um abraço. 2 minutos. Tchau, tchau.